A todos, queria começar por agradecer à APRH por me ter convidado a dirigir-vos umas palavras neste Congresso da Água, com o lema Viver com a Água. Sou diretor para a biodiversidade, estou numa sessão sobre investimentos estratégicos futuros e não estranharão que vá relacionar o tema biodiversidade com o tema água num sentido de investimentos. E realmente estamos num momento oportuno, porque desde logo a água continua muito alta na agenda. Ainda esta semana que entra, em Nova Iorque, haverá uma conferência das Nações Unidas para a água, mas o nexo entre água e biodiversidade e, na realidade, água, biodiversidade, clima, está em alta, em crescendo. Desde logo há uma percepção global cada vez maior de que há uma crise ambiental geral, que não é só as alterações climáticas, nem só a perda de biodiversidade, nem só a poluição, mas este sentido de que há uma verdadeira crise de insustentabilidade global. E é interessante verificar, por exemplo, como o Fórum Económico Mundial, ele mesmo, tem vindo na sua análise anual de riscos maiores para a economia a dar uma prevalência aos riscos ambientais. Basta ver nos 6 dos 10 maiores riscos para a economia há 10 anos, são de facto ambientais. Clima, eventos climáticos extremos, perda da biodiversidade e colapso de ecossistemas, crises de recursos naturais, etc. Isto, de alguma forma, explica porque é que a União Europeia tem estado sob a égide do Pacto Ecológico Europeu, que é uma verdadeira estratégia de desenvolvimento sustentável da União Europeia, com dimensão ambiental, é claro, mas também económica e social. Mas a frente ambiental, a principal mensagem do Pacto Ecológico, a meu ver, é, além da atenção acrescida às alterações climáticas, é também o facto do resto do ambiente, água incluída, biodiversidade incluída, ter sido trazida ao mesmo nível de atenção política. E isso explica, desde logo, porque é que a União Europeia tem hoje em dia a estratégia de biodiversidade a 2030 mais ambiciosa do mundo, com metas quantificadas para a conservação, para o restauro, para o uso sustentável, para, enfim, abordar todas as principais causas conhecidas de perda de biodiversidade. Há um outro fator ainda de relevância em qualquer discussão sobre investimentos com um enfoque ambiental. E tem a ver com o facto de que, algo inesperadamente, em dezembro do ano passado, a cimeira dita COP15 da Convenção de Diversidade Biológica alcançou um sucesso histórico. E digo algo inesperado, porque estamos num contexto bem conhecido de inflação, guerra, problemas diversos, um contexto, inclusive, é que em COP27 das alterações climáticas não teve resultados tão notáveis, mas esta cimeira de biodiversidade teve-os, no sentido em que o mundo acordou uma série de objetivos quantificados para a biodiversidade, inclusive restauração da natureza, conservação, uso sustentável, financiamento, abandono de subsídios perversos para o ambiente, tudo isto quantificado e com data. Ou seja, há fortes razões para que, doravante, em qualquer planeamento, qualquer expectativa de investimento, tenha que ter mais em conta também esta dimensão natural. E a palavra-chave para isto é, de facto, a expressão soluções baseadas na natureza. Desde logo, os investimentos em alterações climáticas, que estão já bem incorporados, são também eles, muitas vezes, investimentos em natureza. Digamos, a natureza foi muito vista como um certo parente pobre, algo que era bonito, mas não essencial. Mas isso está a mudar, porque para o próprio facto de abordarmos a redução de emissões ou a adaptação às alterações climáticas, muitas vezes é através de investimentos em soluções naturais que os melhores resultados, também económicos, se podem alcançar. Não estamos a falar, pois, só de proteger, de tratar de espécies protegidas ou de habitats protegidos, estamos a falar de repor serviços de ecossistemas dos quais dependemos e que perdemos em larga medida. E estas soluções baseadas na natureza aplicam-se numa grande multiplicidade de áreas, desde logo na agricultura, com técnicas da agroecologia que nos ajudam a substituir inputs químicos, ou na silvicultura, onde uma silvicultura mais próxima da natureza está hoje a ser promovida pela União Europeia, com vantagens também económicas e de resiliência. Muito em particular aplica-se no planeamento urbano,
onde infraestrutura verde incorporada na cidade dá reconhecidas vantagens de vários tipos, desde qualidade de ar e água até contenção de efeitos de calor, ajuda no contributo em casos de cheias e assim sucessivamente. E também na defesa costeira, onde há soluções naturais que dão tão ou melhor resultado que soluções habituais, digamos assim, e na adaptação às alterações climáticas. Mas para me referir à água em concreto, desde logo, a maior parte dos efeitos climáticos extremos têm uma relação estreita com a água. O impacto recente de cheias e secas na União Europeia e para além dela é muito evidente na produção agrícola, com perda de colheitas ou até na navegação fluvial afetada em grandes linhas de água europeias, ameaças ao abastecimento público, até redução de produção energética, quando centrais que dependem de disponibilidade de água não a têm. Portanto, digamos, a escassez de água deixou de ser uma raridade ou um problema só de certos países mais do Sul. Hoje em dia, em média, 20% do território e 30% dos europeus, anualmente, num ano médio, são afetados por stress hídrico. Ou seja, investimentos estratégicos, bom, focar na resiliência do meio hídrico. E voltando às soluções baseadas na natureza, elas não são uma panaceia universal, não substituem só por si as soluções tecnológicas, mas são ou complementares, em certos casos alternativas e muitas vezes podendo coexistir com uma boa proporção custo-benefício. É nesse sentido que, nomeadamente, a infraestrutura verde e cinzenta, nos exemplos referi, urbanos ou defesa costeira, podem e devem coexistir. É de alguma forma, creio que é um bom momento para uma certa reengenharia emergente que incorpora também a componente ecológica, uma engenharia ecológica que pode coexistir com a engenharia mais tradicional e com vantagens para investimentos estratégicos, também em particular no domínio da água. Um último tema relacionado com este que quero falar é restauro da natureza. Vamos lá ver, o restauro da natureza é em si mesmo uma forma, uma abordagem às soluções baseadas na natureza. Mas queria chamar a atenção que em junho do ano passado a Comissão Europeia apresentou uma proposta de lei de restauro da natureza, basicamente porque temos os ecossistemas europeus em mau estado, inclusive os aquáticos, onde houve um declínio brutal de populações de espécies aquícolas, uma perda brutal de zonas úmidas, um mau estado ecológico de muitas águas superficiais. Ora, o que a Lei de Restauro da Natureza veio propor foi metas vinculativas de restauro para uma série de habitats, alguns dos quais já protegidos, muitos outros não, mas que com uma relação complementar com legislação pré-existente, a Diretiva Quadro da Água ou as diretivas Aves e Habitats. E cobre o restauro de ecossistemas de água doce, em particular a fragmentação dos rios, que na União Europeia estão muito fragmentados. Calcula-se uma barreira por quilómetro e mais de 1 milhão de barreiras nos rios europeus. E por isso, um dos objetivos da Lei de Restauro da Natureza é repor a continuidade nos rios, que carece ser restaurada, em alguns casos por remoção de barreiras, porque há uma grande quantidade delas obsoletas, ou fazendo mais dano que benefício, noutros casos com sistemas de passagem que permitam, nomeadamente, espécies migradoras poder circular nos rios europeus. Por isso, um objetivo que chama a atenção no restauro da natureza é este de identificação e remoção de barreiras obsoletas para contribuir para uma meta assumida na estratégia de biodiversidade de pelo menos 25 mil quilómetros de rios europeus livres até 2030, sendo que isto é uma pequena percentagem, quer das barreiras, quer dos rios europeus. A proporção custo-benefício, para que também chame a atenção, em atividades de restauro, está estimada pela Comissão Europeia em de 1 para 8 em média. Quer dizer, por cada euro gasto, há 8 de retorno. Nem todos estes 8 é um retorno, digamos, que possa ser monetizável ou apropriado pelo mercado. Parte dele sim, quando o restauro dá um benefício económico direto, mas seguramente que há benefícios sociais mais vastos e, por isso, dinheiro público para investimento, para bens públicos deve ser um dos objetivos associados ao restauro da natureza. Para terminar, a minha mensagem básica neste congresso é que os investimentos estratégicos futuros em água implicarão uma prioridade
ao que se vai chamando ao conceito de economia positiva para a natureza, também economia regenerativa, às soluções baseadas na natureza, ao restauro da natureza e à integração dos serviços de ecossistemas no planeamento e na engenharia da água. Estou certo que este Congresso tem este tema na sua agenda e espero ter contribuído para um debate sobre esta matéria. Obrigado a todos.